o podcast Flamenguismos, chegando agora no seu ouvidinho para o nosso terceiro episódio com a primeira crise deste douto empreendimento depois de 3 derrotas do Sub-20 e 3 episódios aqui do nosso podcast. Mas antes, vamos aos procedimentos, ao nosso habitué. Meu nome é Gustavo Angeléias e eu tô aqui com meu amigo Matheus Vieira. Boa noite, meu querido, como estamos nesta segunda-feira de gravação? Estamos mal demais, né? Estamos bem mal nesse começo de Campeonato Carioca, que inclusive já é um campeonato que, se eu elogiei em qualquer momento, esquece tudo que eu falei, Campeonato Carioca tem que acabar. Mas a gente tá aí chegando pra mais uma semana com o Flamengo aprontando das suas, né? A nossa molecadinha estoquista do meu açaí atacadista tá criando alguns probleminhas pra gente. Mas vamos falar disso no decorrer do podcast. Lembrando aqui de pedir no começo do programa e não deixar pro final, pra galera seguir a gente no Spotify. Sim, no Spotify, na página do nosso podcast, tem um botãozinho pra seguir. Ajuda muito a gente a chegar a outros ouvidos, já que hoje somos completamente dependentes dos algoritmos. E se não for isso, a gente não chega a lugar nenhum e passa fome. Então, segue a gente pra dar essa moral. Se você já ouviu um programa nosso, ou se você está ouvindo esse até aqui e já curtiu, você já pode avaliar a gente no Spotify com 5 estrelinhas. É só você ir em avaliar também na página, na home do nosso podcast e dar 5 estrelinhas pra gente, que você ajuda a gente a driblar o algoritmo do Spotify. Direto ao assunto, vamos falar de base aí. A gente teve desde o último programa um Flamengo e Bangu em Moça Bonita e um Flamengo e Volta Redonda em Volta Redonda. Vamos falar um pouco junto dos dois, porque acaba que é o mesmo assunto, né? Não vale entrar muito nas minúcias de cada partida. E antes de mais nada, eu queria dizer que é impossível o técnico da base do Flamengo se chamar Pivete. O cara comanda a garotada e se chama Pivete. Aí não dá. Mole. Aí, escrito nas estrelas. Já começa errado daí, né? Eu fiz um exercício, fiz, né, uma meditação antes de começar a gravação desse podcast para alinhar meu chakra. Não também ficar, né, exagerando para além do que essas derrotas significam de fato, né? Porque a gente tá vendo um monte de opinião contundente pra caramba por aí nas redes sociais, sempre né? assim, então, né? É sempre assim. A galera já tá decretando que ninguém presta, que acabou, já acabou o ano, tá ligado? Mas eu acho que essa molecadinha ainda tá crua, né? Eu acho que essa conclusão a gente pode chegar. Tem uma turma ali que tá bem crua e tá comprometendo de fato. A gente não pode também falar que é errado começar com a base nos primeiros jogos do estadual, porque a gente não tem simplesmente pré-temporada, né? Não tem pré-temporada no futebol brasileiro. A gente já começa com o pau cantando, já começa jogo valendo, tá ligado? Então, é uma merda. Mas são os percalços aí que o nosso calendário proporciona pra gente. Então é questão de se adaptar e realmente botar os caras, a molecada pra jogar, porque também tem que dar férias, né, pro elenco principal. Tá na lei, tá escrito lá no papelzinho. Então tem que dar férias, é obrigado, irmão. Tá correto mesmo, tem que dar férias, começar com a galera do Sub-20 aí. Mas é complicado, né, porque já perde pontos importantes aí no começo da campanha. Mas será já que se complica um mesmo? pouco e já cria aquele clima merda. Eu acho que, para além das complicações no campeonato em si, acho que o clima merda é a pior coisa, né? Porque mas eu acho que a gente não pode se precipitar em considerar que tá tudo errado na base, que dos moleques são tudo uma merda, joga tudo fora e tal. Assim, tem muita coisa que de fato tá errada com a base do Flamengo, que foi bastante sucateada durante o período da presidência do Landim, e muitos desses moleques não são tão bons quanto a gente se acostumou a ver surgir. Mas, todavia, porém, contudo, entretanto, eu gosto muito do entretanto, eu quero tirar um pouco da pressão aqui do podcast Flamenguismos, porque o podcast Flamenguismos é um canhão de audiência, então o que a gente fala aqui tem uma repercussão gigantesca na torcida do Flamengo. Então eu queria tirar um pouco da nossa pressão sobre os moleques, que, cara, é uma situação muito merda, né? Eles são obrigados a ganhar de um time profissional, e ainda que seja um time de uma divisão interior, é foda para um moleque da base jogar uma partida dessas, ainda mais com a pressão que é jogar pelo Flamengo. E sem estar tão preparado, né? Eu acho que é uma condição muito complicada que a gente bota esses moleques. E eu acho que, assim, em termos de saber se eles são bons ou não, essas partidas dizem muito pouco ou quase nada, ainda mais no meio dessa reformulação da base que o BAP tem prometido por aí, né? Com certeza. E assim, a gente tá vendo duelo
entre crianças e adultos, né? Exato. Volta Redonda, a gente muito claro tava a na Série B diferença. na temporada passada, sabe? Volta Redonda tava na Série B do Brasileirão na temporada passada. Não é um clube amador, sabe? Que a gente tá tratando aqui. É um clube, até certo ponto, estruturado, que fez aí uma campanha interessante, apesar de ter caído na Série B. Chegou lá, né? Então tinha um elenco ali que tá um pouco modificado também, umas peças saíram e tal. Mas É um outro nível de enfrentamento, né, cara? Não tem como dizer que nível não. de enfrentamento, físico, técnico, de experiência. Os caras já têm mais cancha mesmo, já sabem mais lidar com as situações de jogo. Cara, se ficar esperando que todo mundo da base do Flamengo seja um Vinícius Júnior, a gente tá fudido, sabe? Porque o cara de 21 anos que joga a bola que o Vinícius jogava ali com seus 17, 18, é uma raridade, sabe? É uma coisa que não é a regra, é a exceção. Por isso que tudo se seguiu na carreira dele da forma que foi, né? Então, a gente tem que também controlar um pouco nossas expectativas. O ideal era que a gente começasse com o elenco misto, né? Pra trazer um pouco da experiência do time principal e tal, pra evitar de perder pontos aí nesse meio do caminho, nesse começo de campanha. Mas também não é o fim do mundo. A gente não precisa, né, crucificar os moleques, porque isso é bem ruim, sabe? Isso manda um recado meio esquisito, tanto pros profissionais quanto pros próprios jogadores da base. Quando eu digo não crucificar, não quer dizer que a gente não possa criticar os moleques, né? Claro que a gente pode criticar os moleques, a gente é torcedor. Também não vamos ficar pastoreando o que a torcida acha ou deixa de achar. Até porque a gente nem tem condição disso, sabe? A gente só somos dois mais torcedores, mas... Mas aí que entra a parada do planejamento, assim. Se existe essa histeria, e aí a gente pode ter a nossa opinião, se é válida, se não é. Mas eu acho que, assim, é o tipo de coisa que não pode transbordar pro elenco, e aí a gente entra numa outra fase dessa discussão, que é a questão do planejamento pro campeonato, né? Porque as notícias que saíram aí na imprensa especializada do Flamengo dizem que o Flamengo... Recalcularam a rota, né? Que o Flamengo tem cogitado alterar a rota para incluir mais jogadores do time titular, do profissional, para essas partidas restantes, que o Flamengo ainda joga contra o Vasco na quarta-feira, dia 21, joga contra o Fluminense, dia 25, e contra o Sampaio Corrêa no dia 7 de fevereiro. E aí, cara, essa que é a parada, assim. Eu acho que a gente teve até essa discussão na Flatoresmo e tal, entre divergências e concordâncias. Eu acho que a única coisa pra mim que seria um problema é esse desempenho ruim da base causar uma mudança de rota. Porque uma mudança de rota nesse momento, pra mim, denota uma fraqueza de convicção. A gente precisa seguir o planejamento. Não pode, 3 resultados ruins alterar o planejamento nesse nível, assim. Até porque, para quem não sabe como é que tá o regulamento do Campeonato Carioca, são 2 grupos de 6 times, os times do grupo A enfrentam os times do grupo B e vice-versa, e os 4 melhores colocados de cada grupo se classificam para as quartas de final do campeonato. Os 2 piores colocados, o 5º e o 6º de cada grupo, se enfrentam num quadrangular e de volta. Então, se o time passar para as quartas, ele vai jogar um jogo de quartas de final, 2 jogos de semifinal e um jogo de final, além dos 6 da primeira fase. Se for para o quadrangular de rebaixamento, vai disputar 6 partidas, porque são 3 times e de volta. Beleza, no quadrangular de rebaixamento são mais partidas, só que assim, agora a situação é Sampaio Corrêa, Portuguesa, Maricá e Flamengo. Cara, se pegar isso aí, em 3 partidas, com time misto, tudo resolve isso e volta a botar a base. Não precisa botar os profissionais. Se subir, vão ser jogos que vai ter uma pressão maior de fato, porque aí vai ser, tu vai pegar provavelmente um time que tá bem colocado na outra chave, numas quartas, então vai ser um jogo único contra um Vasco, contra um Fluminense, aí a pressão aumenta, já num nível de disputa que os caras vão ter que já vir dentro. Então assim, eu acho que acaba ficando elas por elas. Eu acho que a decisão não pode ser tomada por causa dos resultados. Esses resultados negativos, eles têm que estar contemplados no planejamento, entende? Saca o que eu quero dizer? Tipo assim, quando você escala o sub-20, você não pode escalar o sub-20 contando com a vitória. Não pode escalar o sub-20 contando que uma partida eles ganham. Você tem que escalar o sub-20 contando que eventualmente pode acontecer de dar problema e perder todos os jogos e você tem que recuperar depois.
E aí é a mesma coisa de uma Copa do Brasil ano passado. Botou um time misto, perdeu em casa e na volta lá no Galo, lá em Galo, na Arena Gonzalo Plata, foi com um time ainda misto, eliminado, vida que segue, ganhou a Libertadores, ganhou o Brasileiro. Então meio que essa é um pouco a minha ideia, porque me pareceu pelas notícias num primeiro momento de que o Flamengo estava colocando os pés, colocando o carro na frente dos bois, digamos assim. Fazendo uma mudança, mas pelo que parece, ao longo do dia a gente foi recebendo mais notícias e parece que já existia um planejamento de contra o Vasco a gente ter alguns titulares. Os reforços... O que eu acho correto, exatamente. Tá? Então, eu acho correto, porque a gente não pode de jeito nenhum... Se for isso, beleza. A gente não pode de jeito nenhum correr o risco de ser humilhado num clássico com a molecada, tipo, assim... Campeonato Carioca, beleza, competição ali de terceiro escalão, pensando no que a gente tem a disputar na temporada e tudo mais. Mas não dá, gente. Não tem como. Pra mim é fora de cogitação a gente não entrar pelo menos com um time misto nesses clássicos, tanto contra o Vasco quanto o Fluminense. Pra mim é isso, assim, cara. Se o planejamento... A confiança dos moleques já tá... a confiança tá no caralho, mas assim, também, jogo no Maraca, torcida junto, eu acho que muda um pouco, assim. Esses jogos foram jogos fracos, mas eu avalio que são jogos, dentro de um contexto ali. Um jogo contra a Portuguesa, um gol no começo ali, e aí a gente busca o resultado. O jogo contra o Bangu, cara, foi meio porradaria o começo de jogo. 2 finalizações dos caras, 2 gols. E aí, pra correr atrás realmente ficou muito mais complicado. O componente do azar também é bem forte, né? Jogo contra o Volta Redonda, o carro... Não sei querer crucificar o moleque, mas o Carbone cagou no pau, a expressão é essa. Cagou no pau, grandão. Na primeira entrada ele já podia ter sido expulso, ele se livrou e aí depois falou, não, eu faço questão de ser expulso. E aí, realmente, com 1 a menos, o time com a confiança abalada muda muito, mas assim, eu acho que é isso. Eu acho que se o planejamento estiver sendo mantido, tipo, lá no começo eles falaram, não, são 3 jogos pra base contra o Vasco. Extrai um reforço, quem tiver melhor, quem tiver precisando, aí eu acho que tá de bom tamanho. Vamos ver, né, cara? Eu acho só que a gente não pode se desesperar, porque a possibilidade de rebaixamento, beleza, se fosse imediato no grupo, aí beleza, aí aciona todos os alertas, desespero e tal, mas, com um quadrangular que você vai jogar ainda, cara, você resolve muito fácil, então, assim, eu acho que o momento pede calma e acho que durante várias ocasiões eu vou ser o chato que vou ter que pedir calma aqui, porque... Quando a gente tá vivendo a parada ali e vê as notícias e a fase tá ruim, acaba que a gente se desespera realmente, mas não dá pra gente deixar a emoção tomar conta desse jeito. Mas, de qualquer forma, assim, apesar dos jogos ruins e do nível baixo, o planejamento de Felipe Luiz e Boto, da comissão do Flamengo, eles merecem o benefício da dúvida, cara. Eles, ano passado, eles conquistaram o direito de ter o benefício da dúvida pra montar esse planejamento. E vamos ver, a gente teve notícias mais catastróficas no sentido de jogar fora o planejamento e já botar os titulares, algumas outras como essa que eu falei agora do UOL, que vão ser poucos, acho que a gente vai ter que aguardar o desenvolvimento, acho que semana que vem a gente pode comentar isso aí. E além disso, Matheus, já mudando aqui de assunto, temos aqui 2 assuntos que estão razoavelmente interligados, que eu acho que a gente tem que falar, e que é uma forma que, desde o começo aqui, a gente vai ter que adotar como posicionamento do nosso podcast, que é, um assunto que a gente vai ter que bater o tempo todo, e a gente, obviamente, vai ficar chato de falar disso, que é, do preço das coisas, né? Como tá caro o futebol, cara. E aí, essas últimas semanas, a gente teve 2 casos separados que denotam isso, como o futebol afasta as pessoas que estão perto, que é o preço dos ingressos da Supercopa do Brasil. Lá em Brasília foi definido, data, Flamengo-Corinthians, e é uma venda da CBF, não é nem uma venda do Flamengo, mas se fosse uma venda do Flamengo também não mudaria tanto, porque a gente sabe como é que essa galera faz. E o preço da nova camisa... o preço da nova camisa do Flamengo, que lançou a camisa de 2025. Cara, a camisa mais barata do site, se você quiser comprar uma camisa no site da Adidas oficial, você vai pagar 400 conto, que é, mais que 10% de um salário mínimo, que é um absurdo. E os ingressos da Supercopa, cara, eu fui pegar os preços, mas quando eu vi, tinha gente pagando R$200 só de taxa de serviço do ingresso. Então, é foda, cara. Isso é uma das coisas que mais me desanima, porque a gente tá afastando a essência e eu vejo muito pouco o Flamengo lutar pra combater isso. E eu vejo não só muito pouco o Flamengo lutar. Pelo contrário. O Flamengo, ele é artífice desse projeto. O Flamengo, ele é
parte integrante desse projeto de elitização do futebol que afasta cada vez mais a essência do Flamengo. A essência de ser Flamengo, ela é cada vez mais afastada com esse tipo de política, né, cara? Ah, cara, é terrível ter que falar sobre isso, né? Chato pra caramba. A gente queria falar de futebol, de planejamento, de sequência da temporada. Queria falar do jogo, né? Da Supercopa do Brasil e tal, projetar aí o que vem pela frente. Mas é um tema que a gente precisa bater, mano. Pô, porque é um descolamento da realidade que é muito grande, assim, sabe? É uma parada que realmente é excludente. É excludente. Tira você... determinado tipo de pessoa pode participar, pode ser parte integrante do que é viver o Flamengo também em termos de presença no estádio, de ter ali a sua camisa oficial no seu armário, de poder viajar para assistir uma partida lá em Brasília para torcer pelo seu time numa final de Supercopa, sabe? É uma parada que realmente segrega, que elitiza, que tira parte integrante da torcida do Flamengo. E a gente sabe muito bem qual é, que é a parte que transforma o Flamengo no que é o Flamengo de verdade, sabe? Porque é a grande maioria, e se a gente canta de galo que é a maior torcida do mundo e que faz e acontece, essa gente é a principal, é o principal alicerce de sustentação dessa ideia. Tanto isso quanto o torcedor off-Rio, sabe? Que muitas vezes é discriminado por aí. E explorado, porque quando vai jogar no Nordeste, os ingressos também são absurdos, porque a galera sabe que é um torcedor que vai pagar, né? E uma pessoa que paga ali o seu sócio-torcedor, né? Que é sócio-torcedor e realmente paga pra não ter benefício nenhum, pra não receber nada em retorno, assim. É uma pessoa que paga mesmo, que tira ali o dinheiro do coração mesmo e paga porque... Sim, tá ligado? Porque quer fazer parte de alguma forma do que é viver o Flamengo. E aí, quando vem o Flamengo jogar no seu estado, você de repente pode tentar conseguir comprar o ingresso, sabe? Tipo, uma pessoa que é um sacrifício que é enorme, né? É um sacrifício que é enorme que a pessoa faz. E é muito chato ter que bater nessa tecla, mas é uma tecla, é muito triste. Eu recentemente vi 2 conteúdos que, me mexeram muito nesse sentido, que teve o Sport TV lançou uma série chamada Alta Fidelidade, que cada episódio ele fala sobre um time e sobre a torcida desse time. Aí tem Boca, tem River, tem Real Madrid, Juventus, e no Brasil eles fizeram de Flamengo e de Corinthians, e... Na do Flamengo, eles acompanham bastante o Fábio Justino, que é um cara que quem ainda tá no Twitter conhece, é um cara que tem um projeto super legal de levar a gente pro Maracanã. Tá? E ele fala muito sobre isso no documentário e fala que o Maracanã de antigamente era parte de um programa que era possível pra galera do subúrbio. Pegava um trem de manhã, ia pra praia, ficava na praia até a hora do jogo, ia pro jogo, voltava pra casa, você conseguia fazer um rolê que não demandava tanto gasto. Porque você ia pra praia, a praia de graça, você vai tomar um mate, praia de graça. Um refrigerante. De transporte público você vai pro Maracanã, no Maracanã você tem um ingresso de uma geral, 3 conto, 2 conto, 5 conto, dependendo do jogo, dependendo da época. Então assim, isso acabou. Essa galera, ela tá completamente excluída da possibilidade de querer ir ao Maracanã. Porque não é nem você excluir a pessoa, é você impedir que ela tenha a possibilidade de sonhar. E você muito raramente vai sozinho, né? Exato, você vai com um parente, vai levar o filho, vai levar primo, vai levar... E se o cara não tem condição de pagar um sócio torcedor, ele mal vai poder comprar o ingresso pro setor mais barato. Não vale a pena nem tentar. E se por acaso o ingresso do setor mais barato, que é a Norte e Sul, chegar no público geral... Esse cara vai pagar um valor absurdo, certamente mais de R$100, e vai pagar pra família dele? Não vai. Então, assim, é foda. E aí o outro conteúdo que eu falei é um documentário que é dirigido pelo mesmo diretor do Alta Fidelidade, que é o Pedro Esbeg, que é o Geraldinos, que tá no YouTube, que é um documentário que fala sobre a geral do Maracanã e o fim da geral do Maracanã e o processo da reforma do estádio. E, esse é realmente também muito triste, cara, porque a gente vê... como o Maracanã antigo e a geral, principalmente, era um espaço que, era a demografia do Rio de Janeiro estava representada ali. Todo mundo tinha possibilidade de ir pro Maracanã. Quem queria tinha possibilidade. Óbvio que, no individual, alguém ia ficar fora um jogo, eventualmente, mas quem queria tinha possibilidade de ir, e hoje em dia isso não existe mais.
E aí isso se reflete hoje em dia nessas questões, né? Pô, um ingresso pra Copa do Brasil, porra, absurdo em Brasília, um preço revoltante, uma camisa nova, 400 contos, e aí viva a pirataria, né? Vai fazer o quê? Quando o preço é proibitivo, a pirataria ela se torna um direito da pessoa, porque vale a gente falar isso, porra, o canal Peleja tem um mini doczinho que eles fizeram sobre essa cultura das camisas tailandesas, e eles tocam nessa discussão de que se o preço é proibitivo, tipo, não tem muito o que você fazer. Porque essas empresas, quando vão falar de pirataria, falam, não, nós perdemos tantos milhões de dólares por causa da pirataria. Pô, será que perdeu mesmo? Será que todo mundo que comprou uma camisa tailandesa na Shopee poderia comprar outra? Porque assim, se o maluco não compra a camisa da Shopee, ele não vai comprar camisa nenhuma. Então tu não perdeu dinheiro, pô. Você só deixou de ganhar porque você cobra um preço que é proibitivo para a maior parte da população brasileira. Então, basicamente isso. É foda, né? É complicado. Essa camisa nova aí, eu mesmo vou aderir à iniciativa tailandesa. Dos nossos amigos que estão ali, né? Perto da costa da Somália. Exato. E fazem suas navegações por ali. Com uma bandeira preta. Vai ter que ser. Não tem jeito, porque... Um símbolo. Cara, até, porra, pra gente que também, cara, já tem uma condição um pouco melhor, que a gente tá trabalhando há algum tempo. Mas, porra, tudo isso é caro pra caralho, cara. O bagulho que pesa no orçamento, mano. Não tem 400 conto pra jogar na camisa, assim. É foda, assim, cara. Né? Pô, de bobeira? Tá maluco, cara. Tá maluco. Tu tem que se planejar pra comprar ou cometer uma irresponsabilidade. Vou dizer aqui, diante de... Às vezes acontece. Diante de Deus e da nossa audiência. Vou dizer que nunca aconteceu, aí eu não vou dizer, mas não é o ideal. Eu vou estar mentindo. Não é o ideal. Mas essa não pode ser a regra, né? Exatamente. Não, realmente, porque assim, cara, não dá pra você gastar... A gente, como você disse, já tá numa parte abastada aí da sociedade, né? Que já tem uma condição financeira minimamente decente. Porque trabalhamos pra caralho também, né? Trabalhando pra caralho igual uns cachorros pra conseguir chegar até aqui. Também não foi nada dado. É como se fosse outro continente em relação à verdadeira situação financeira e social de 90% da população brasileira. E então, 90% da torcida do Flamengo, né, cara? Principalmente, tipo, pensando aqui, né, trazendo pra nossa bolha pro Flamengo, principalmente torcedor do Flamengo, isso é muito fora da realidade. Então, é realmente bem complicado, cara. E essa questão da pirataria que você falou, porra, porque... Cara, como você quer pertencer, você quer ser visto, né? Você quer ser representado. É uma identidade você usar a camisa do Flamengo. Tipo, é realmente firmar ali quem você é. Ou pelo menos uma parte de quem você é. Então, você não pode subestimar isso e tirar dessas pessoas o direito de pertencer, tá ligado? Isso é a coisa mais anti-Flamengo do mundo. Eu queria muito ver, pô, as minúcias desses números, se realmente vale a pena você cobrar esse preço e não cobrar um preço mais barato que as pessoas consigam pagar, né? Comprar, porque vai ser mais gente comprando, cara. Se tu bota a camisa, ou pelo menos uma versão da camisa, sei lá, mano. Então, eles até lançaram recentemente uma camisa... Mas a versão não pode ser R$200 também. Exato, R$200 e não parece a outra, cara. Pô, peraí, cara. Tipo, não entra na minha cabeça isso. É realmente a impressão que passa com a pouca transparência que tem isso é de que o objetivo é esse mesmo, é excluir mesmo. É pra ser um produto... Parece, né? Você... De luxo. Exato, você aferir uma cara de um produto de luxo. Agora tem um monte de playboy que acha camisa de time foda e quer usar com a sua calça de linho e o seu pra dentro da calça e seu cintinho, tá ligado? E aí acha que isso é o máximo. Só que é nas frestas que a torcida do Flamengo se vira, né? E a gente vê a democratização, essas camisas retrô, que, pô, um processo muito foda também, liderado bastante pelo César lá do Twitter. Alô, César! Que, porra, salve, fantástico, salve, cara. Fantástico. Porra, o tipo de coisa que você entra pra história do clube sem entrar em campo, cara. Tipo, realmente, assim, no Maracanã é flagrante a diferença que esse processo todo fez, que é um cara do Twitter que passou a entrar em contato com os produtores da Shopee, dessas lojas, para passar o modelo certinho das camisas e começou a dar certo. Então tem uma porrada de camisa retrô do Flamengo que você consegue achar e com qualidade muito boa. Essas camisas que vendem na Shopee são realmente muito boas. E no Maracanã, cara, você vê várias e várias camisas que você olha e você fala, beleza, essa
foi democratizada e é bonito de ver, cara, porque é a expressão da torcida do Flamengo, a cultura da torcida do Flamengo é essa e você possibilita que a torcida do Flamengo continue a expressar a própria cultura através dessas camisas retrô e das camisas atuais alternativas, não vou nem dizer falsificada, porque é o mercado alternativo que mais cresce no país. E aí, mudando de assunto aqui, cara, a gente teve a apresentação dos 2 reforços que chegaram, do Andrew e do Vitão. E, pô, só falar rapidinho do Andrew aqui, cara, ele deu uma declaração, pô, foda, cara, emocionante demais, né? Falando que o pai Flamengo dele... na essência. Falando que o pai dele era flamenguista e que a mãe dele trabalhou mó tempão na Gávea, que, pô, não me lembro exatamente, mas se não me engano, ela ou era da limpeza ou fazia comida na Gávea. Limpeza. E aí, pô, ele comentando que a mãe era flamenguista e cobrava os jogadores. E, porra, aí é foda. E aí eu vou ter que fazer uma campanha contra o goleiro Rossi. Já tô torcendo pelo meu mano Andrew. Porque falou da mãe, já acaba comigo. Se a mãe morreu, aí fudeu. Aí tá falando do meu esporte. Aí é comigo, então eu toco no coração. Mas, porra, brincadeiras à parte, cara, torcer pra dar muito certo, né? Porque já chegou falando do jeito que tem que falar. Já chegou pisando do jeitinho que tem que pisar, né? Identificação instantânea, tá ligado? Tipo, fez base no Botafogo. Foda-se, tá ligado? Isso daí é uma nota de rodapé, assim, na história do cara. Que tá começando a ser escrita aqui no Flamengo, porque identificação é algo que não consegue, que não se compra e não se vende, mano. Que se cria, tá ligado? É uma parada que se cria mesmo, assim. E ele tem muito isso, vem de berço. É bonito de ver que vem de berço. Ainda mais com essa disposição dele de honrar pai e mãe que se foram. Sim. Através do Flamengo, tá ligado? Isso é uma... Já fez muito, né? Já fez muito. Os pais dele, eu tenho certeza que estão orgulhosos em qualquer lugar que estiverem. E se estivessem aqui, estariam orgulhosos da mesma forma. Mas eu acho que fazer história no Flamengo pra ele é pessoal, tá ligado? É pessoal, assim. Deu pra sentir que não vai faltar um pingo de suor, tá ligado? Ele vai entregar tudo que ele precisar pra ter o nome dele escrito na história do Flamengo, sem querer ser evidente ou, sei lá, fazer adivinhação. Só por esse início, pode ser ingenuidade minha, eu posso ser um romântico. Mas o momento de ser ingênuo é agora, né? O momento de ser ingênuo é agora, nesse momento aqui. Pra mim ele vai conseguir, mano. Pra mim ele vai conseguir. É um perfil de contratação que parece interessante, né, cara? Pegar a gente tem o Rossi consolidado e tal, com moral, e aí pega um goleiro. E o que a gente precisa é de um reserva. Exato, tá de um reserva. A gente precisa de um cara do banco que vai fazer sombra, mas não um reserva que vai ser tipo o Matheus Cunha, que vai ficar ali no banco de boa, não vai fazer tem que ameaçar, nenhum esforço pra... Tem que ameaçar o titular. Né? E ele é um moleque mais novo, ele tem 24, então assim, mesmo que ele não assuma a titularidade, mesmo que, tipo, ele só realmente faça uma sombra pro Rossi, já é um cara que vai começar a ser preparado com uma disputa, porque no futebol é isso, né? Você o teu reserva tem que ter o nível, tem que ameaçar o titular. Tem que ser uma disputa constante por posição. Faz o titular crescer e o reserva cresce junto. É assim. O futebol tem que ser o crescimento, o desenvolvimento dos jogadores é na base da disputa. Exato. Mano. Seja interna ou externa. Exato. E aí o Rossi, obviamente tá consolidado, tá na história do Flamengo, mas a minha torcida vai ser pro André conseguir assumir isso aí e que, tem uma possibilidade de ser um ídolo do Flamengo, né, cara? Porque já chegar desse jeito, se for tudo isso, porque assim, se ele tomar a vaga do Rossi, é sinal que ele é bom. Um bom goleiro num bom time já adianta perfeito. Um processo, né? Com certeza. E 24 anos, irmão, porra. Tem muito chão. É idade pra ficar no Flamengo por muito tempo. Exatamente. Muito tempo. E aí, cara, eu queria trazer uma reflexão aqui, falar um pouquinho até de outros times, sair um pouco aqui do assunto Flamengo, porque a gente tá vendo aí nesse começo de ano crises pipocando em outros times, a gente falou até semana passada do Galo, e nessa semana a gente tem visto a situação se desenrolar tanto no São Paulo quanto no Botafogo, cara. E eu queria que a gente fizesse uma reflexão, porque a gente fala muito sobre essa questão da SAF como uma solução. A gente não, né? Porque eu nunca caí nesse papo. Mas fala-se muito na imprensa e na torcida de Twitter e numa galera que tá mais no senso comum, vendeu-se a SAF como uma solução.
É a SAF que vai resolver. Se transformar em SAF, resolveu. E aí, o caso do São Paulo, casos como o do São Paulo, do Corinthians, do Flamengo antigo, do Cruzeiro ali em 2019, começando ali, são tratados como exemplos negativos de, o associativo é isso aqui. A merda do associativo é isso aqui. E aí o Botafogo é um exemplo negativo dos perigos da SAF, do que pode acontecer se o time se tornar uma SAF. E eu vi muita gente falando das imagens do São Paulo, né, que teve o processo de impeachment do presidente Júlio Casares. E, cara, são imagens complicadas, assim, e realmente é constrangedor você ver o associativo ali, né? Aquela sala completamente jurássica, o Mar Novo ali, porra, não tem um celular, aprendeu a digitar em máquina de escrever, realmente é uma galera... farmácia com PH. Exatamente, é uma galera muito, muito velha, muito, porra, antiquada realmente, de fato, só que, cara, eu prefiro esse associativo do que um processo igual ao Botafogo, que é um bilionário que chegou comprando o clube, investiu uma grana fodida dando golpe na galera, trazendo dinheiro daqui pra lá, e aí, não sou eu que tô falando isso, tem matérias da agência Spotlight, matérias em vários lugares, eu sou flamenguista, mas o torcedor botafoguense que fica revoltado se por acaso vir esse corte, é só pesquisar, você sabe o que tá acontecendo, e aí essa figura do salvador bilionário que se mistura com ídolo, isso nunca dá certo. E o caso do Botafogo é um caso que não tá dando certo, porque, cara, o Botafogo tá correndo risco de se fuder muito. Tá vendendo todo mundo e não consegue contratar ninguém e não consegue ajeitar a situação. Então, assim, a gente acaba tendo essa SAF completamente sem transparência, porque a gente não sabe o que se passa. E no caso do São Paulo, por pior que o associativo esteja, por pior que seja, ainda tem uma mínima possibilidade de transparência, porque tem processos que não vêm de agora. Na SAF isso não tem. É um bilionário lá da casa do caralho que chegou aqui com dinheiro, conquistou título, de fato conquistou, e foi histórico pro Botafogo, e são títulos fodas que... Botafogo é até de boa, né? Exato. Foda que 777 lá no Vasco, exato. Que foi uma loucura. Mais um Aquilo exemplo. ali, você tem que escolher muito bem pra quem você vai vender o seu clube, porque você, quando você está vendendo o seu clube, você é presidente, você não está vendendo só o seu clube, o clube não é só seu, tá ligado? Você pode ter ali as promessas de títulos, as promessas de fazer um time forte, e tudo isso é válido, você pode ter essas promessas aí, você pode realmente, né, querer o melhor, ter boas intenções, mas tudo isso precisa ser muito bem estruturado. E, cara, você tá com dívida até o pescoço, é claro que os caras vão focar em você primeiro, tá ligado? É claro que os caras vão direto no teu pescoço. Clubes gigantes, gente, vamos falar aqui, preto no branco, tá ligado? São clubes gigantes do futebol brasileiro. E são instituições do Brasil, da cultura do Brasil. Instituições da cultura brasileira, que também fazem parte, assim como o Flamengo. Exato, tem que avaliar muito. A diferença tá em números e tal, mas faz parte da cultura brasileira, Vasco tem torcedor em tudo que é lugar do Brasil também, gente. Você não pode... Cara, você não pode entregar o seu clube na mão de alguém sem antes fazer todas as verificações necessárias minuciosamente para saber para quem você tá entregando o seu clube. E fazer isso num processo transparente, porque... Transparente, tem que mostrar para as pessoas. O caso do Botafogo pessoas. Até teve um pouco, mas o do Vasco foi muito do nada. Os caras chegaram, já saiu vendendo, aprovou. Foi o toque de caixa, assim, por um 7-1 lá na casa do cacete também, que apareceu e sumiu na mesma velocidade. E aí o torcedor se leva, né? O torcedor se leva, acaba realmente acreditando em tudo que os caras fazem, porque as promessas são realmente muito tentadoras. É uma parada que realmente, do nada meu time tá com 1 bilhão em dívida e aparece alguém com uma solução pra mim que vai transformar minha vida como torcedor, fazer uma força descomunal pra acreditar naquilo ali. Antes de comprar o Vasco, o tal do Josh Wonder lá da 777 falou, contra o Flamengo vocês nunca mais vão se fuder assim, não. E o que aconteceu depois? 4-1, jogo do abandono, 6-1. Só se fudeu. Cara, é isso, tipo assim... E a gente fala isso, cara. Os torcedores ficam bravos muitas vezes, né? Os torcedores desses times. Eu vi recentemente com o Gabriel Simões no Twitter, a galera realmente atacando ele, Não dá pra comparar com o Flamengo. Primeiro porque a gente não tava aqui, né? Não tava com voz, não tinha voz, não tinha plataforma pra falar, quando o Flamengo tava passando por coisas parecidas com isso. E segundo que, mano, as situações são completamente diferentes. O Flamengo passava por uma
passou por uma reestruturação que abdicou de muita coisa. Tudo bem, contratou, teve contratações grandes também, mas eram limitadas e houve a necessidade de reestruturação antes de você poder fazer o que o Flamengo faz hoje, tá ligado? E é uma matemática muito simples. O Corinthians é um time que tem tem plena capacidade de fazer um caminho, se não igual, muito parecido, porque é outro time com torcida de massa e que tem um torcedor apaixonado ali que vai fazer tudo pelo clube, tá ligado? Mas aí você tá disposto a fazer? Tá disposto a passar por esse processo? Ou é muito mais fácil vender o seu time para uma SAF e esperar o milagre cair do céu com o bilionário cheio de dinheiro que comprou o seu clube? Não sei se é o caminho ideal, né? Eu acho que eu preferiria ver o meu clube fazendo o sacrifício por um determinado período para depois colher os frutos e colher os frutos de uma maneira duradoura, né? Não é aquela coisa que colheu os frutos ali 1, 2 anos, como foi o Botafogo, e depois desceu vertiginosamente. E por questão de gestão, né? Isso que é por foda. questão de gestão. Não é uma coisa natural do futebol, é porque a gestão foi uma merda, foi uma gestão fraudulenta, foi uma gestão que, sugou o Botafogo pra beneficiar o Lyon e o patrimônio pessoal do John Textor, entendeu? Isso é que é foda. Só que aí, isso que é complicado, porque as pessoas, elas são... Óbvio, futebol é passional. Eu não quero que a gente tenha só advogados racionais e burocratas e tecnocratas. Mas a gente precisa ter torcidas que saibam diferenciar de onde vem a real ameaça, cara. Porque, por exemplo, a gente tem casos e casos de jornalistas que denunciam os problemas de gestão e são atacados pela torcida. Como se o jornalista estivesse denunciando o clube. Quando uma Gabi Moreira faz uma matéria sobre o Cruzeiro do Itair, que tava devendo Deus e o mundo e dando merda, ela não tá atacando o Cruzeiro, a instituição Cruzeiro. Pô, você falou do Simões. O Simões, ele falou que o Botafogo ganhou o título devendo Deus e o mundo, e que isso vai ficar na história do título. Tipo, ele não tá atacando a honra do título, não tá querendo tirar o título do Botafogo. Ele tá responsabilizando as pessoas que deixaram o Botafogo endividado pra ganhar os títulos. Isso, essas pessoas têm que ser responsabilizadas, não é o clube que tem que se fuder. É igual o Flamengo, pô. A gestão do Landim, eles têm que ser responsabilizados pelas questões que eles fizeram. E, a gente só tá começando a publicar nossas opiniões agora, mas a gente batia pra caralho nessa gestão. Igual, se ocorrer combate, a gente vai bater também. É o tipo de coisa que se faz, inclusive, pra melhorar o time. Exato, pra melhorar o clube. Mas é esse o principal ponto, tá ligado? Tipo, todo mundo quer defender o seu clube pra ver ele numa condição melhor. Quando você começa a defender seu clube, até pelas coisas erradas que ele faz, será que isso é mesmo paixão ou é só, sei lá, clubismo cego? Exato, é isso, sabe? Né? É isso. Não dá pra defender o seu clube incondicionalmente. Às vezes você tem que bater. Claro que tem aquilo também, né? Tipo, o clube é meu e eu bato, mas você não pode bater. Tipo, tem isso também. Não, mas eu compreendo. Aí é essa parada. Sim, também. Mas aí que cabe, uma diferenciação. Você parar e ouvir, porque senão vira isso. Senão vira a parada, tipo, você não pode falar do meu time. Mesmo os jornalistas, hoje em dia a gente tem muito mais jornalistas que revelam o próprio time. E aí as pessoas não sabem separar quem tá dando uma opinião porque de fato acredita naquilo ou quem tá dando uma opinião porque é clubista. E tem muito jornalista merda que é clubista, né? E dá pra sentir saber, cara, aquelas nuances no comentário quando o jornalista tá querendo dar uma alfinetada, tá querendo causar, né? Tá querendo fazer aquela coisa, o comentário pela zoeira, porque sabe que vai viralizar. Dá pra ver quando é esse caso, sabe? É muito perceptível. É muito perceptível, assim. Eu acho que o torcedor também precisa ter essa... Como eu posso falar? Essa maldade, essa sagacidade, né, pra diferenciar. Né? Essa sagacidadezinha, pra diferenciar quem tá querendo zoar, quem tá querendo falar merda e quem tá querendo realmente fazer jornalismo ali e apontar uma situação errada que tá rolando no seu clube, tá ligado? Uhum. Sem que isso seja, sei lá, falar que o seu clube é uma merda por causa disso. Não é, e não é o que tá acontecendo, tá ligado? Sim. Mas eu acho que o que pegou muito foi essa questão de falar que os títulos conquistados têm uma mancha, ou, sabe? Sim. Algo nesse sentido. Eu acho que isso pegou numa veia da galera ali, que a galera ficou realmente... Só que aí é foda, né? A coisa vai escalonando, aí Twitter... e aí já começam a... Pô, aí já começa a virar uma parada que você não falou, tá ligado? Muitas... Já começam a botar, e aí, porque você não falou desse, daquele...
a conversa acaba desvirtuando. Assim. É fácil. Mas A rede social não é um lugar pra isso. A gente sabe como é que funciona a rede social. Mas é isso. Porra, boa discussão. A gente acho que tocou os pontos que eu queria quando eu pensei nesse assunto, porque realmente é isso, cara. E a gente, no Flamengo, a gente passou muito perto de um processo de SAF. E que aí não seria nem SAF, né? Se de fato se concretizasse, a gente ia ter que chamar de sucateamento e privatização do Flamengo, porque o objetivo era esse. Seria, porque era o processo de SAF mais escuso Exato. E nebuloso que eu já vi. Pra realmente o Landim continuar dominando a parada e mandando, assim. A gente foi salvo, só que esse é o tipo de coisa que, cara, alerta sempre os clubes que ainda resistem no associativo, tem que resistir, até inclusive agora tá com uma discussão de uma lei aí de tributação de associativo e de SAF, que o Flamengo tá reclamando, que parece que estão querendo cobrar mais dos clubes associativos e menos da SAF, o que aparentemente eu postulei pouco tema, mas do pouco que eu li parece que é um absurdo, mas isso a gente traz o assunto mais pra frente. E com esse assunto a gente chega ao fim desse nosso terceiro episódio do podcast Flamenguismos. Lembrando, se você chegou até aqui, algum motivo tem. Ou você gosta da gente, ou você gostou do conteúdo que a gente está fazendo. Então, dá aquela moral, lembra de seguir, lembra de divulgar. Eu sei que você tem aquele grupinho que fala de Flamengo aí. Manda pra galera, fala, esses dois aqui estão começando agora nesse processo. Vê se você curte o que eles estão falando. E vamos conversar, cara. Nossa ideia aqui é abrir um debate para depois ele continuar com a galera que escuta a gente, pra gente conversar, mudar de opinião, ter outros argumentos, outras visões, tudo isso. Matheus, suas redes ditas sociais. Ditas sociais. Supostamente sociais. Supostamente sociais. @Mateus com HVO Vieira no Instagram, só colar que a gente troca uma ideia. Não esquece de, se você já ter ouvido, se você chegou até aqui, deixa aquelas 5 estrelinhas muito lá importante no nosso Spotify para o algoritmo entender que você está curtindo o conteúdo e divulgar nosso papo aqui semanal para mais pessoas e ajudar o Flamenguistas a crescer cada vez mais. Muito obrigado pela sua companhia. Esperamos vocês na semana que vem com muito mais assuntos bacanas pra gente falar e, se Deus quiser, com vitórias nos clássicos. 2 clássicos. Vamos ter que retomar esse assunto do planejamento. Vamos ter bastante assunto aí pra dividir. Cara, é assim, semana que vem começou a temporada e agora o ano todo sem tirar de dentro. É isso aí. É pau dentro até então dezembro. A gente se encontra semana que vem. Próximo programa. No Flamenguismo número 4. Valeu!